Princípios redentores é o título. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último em qualquer jogo de benefício. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Bem tardios na aplicação de tudo isso. Tá. Agora vamos passar para as preces. Nosso querido Everson. Sentiu, Everson? Querido. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Francisco. Então, vamos agora nesse momento nos concentrarmos. Vamos fechar nossos olhos para a nossa prece de abertura. Então, nesse momento, vamos rogar a Deus, nosso Pai, com a sua permissão para mais este encontro de trabalho junto a Ele novamente e que possamos aqui receber aquilo que viemos buscar conforme o nosso merecimento, que temos a receber, que possamos sair daqui melhores ao qual aqui chegamos, que os amigos espirituais, que essa família abençoe a cada um de nós, a todos, encarnados e desencarnados, que abençoe e ilumine também o bairro, a todos os vizinhos, que possamos ter muita paz, muita harmonia. E nesse clima de paz, rogamos ao Senhor, ao nosso Pai Francisco, que é o nosso patrono espiritual da nossa casa, ao nosso mentor amigo, que inspire a nossa irmã facilitadora da noite, para que possa ser feliz com o tema, transmitindo a mensagem para todos nesta noite de hoje. Que a gente tenha uma ótima atividade, um ótimo trabalho, uma ótima reflexão junto com o Cristo. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, temos com enorme alegria a nossa irmã, trabalhadora da casa, a irmã Dulcineia, que vai trazer hoje a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, mantendo a sequência do Evangelho.
Então hoje é o capítulo 19, que a gente está, a fé transporta montanhas, no item 11. Então o tempo é seu. Mais uma vez, irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Aos encarnados e aos desencarnados, que são o maior número. Hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Vou tentar fazer da melhor forma possível. Vamos lá. Ela vem no Evangelho com o título A Fé Transporta as Montanhas. O título tem a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Vou usar uma varinha. Pega uma varinha. Então, primeiro a gente vai falar da fé. O que é a fé? Para você, assim, o que é a fé? Tu não vai. Vai acreditar. De coração. Na questão 941 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o temor que a pessoa tem da morte. Que nós não deveríamos ter medo da morte, já que a gente conhece a reencarnação, sabe que, né, a gente vive várias vidas. Então, a gente deveria acreditar e ter essa certeza, a fé, né, de que existe um futuro além da vida que a gente está vivendo. Né? Então, por isso não deveria ter medo de desencarnar. Né? Então, a fé é a certeza no futuro. Né? A esperança é o quê? A esperança. A esperança é o quê? O que leva a gente a ter a esperança? O que leva a gente a ter a esperança? A resignação. Esperar. A fé. A fé. A esperança. A esperança é um consolo que faz a gente aguardar, né, que as coisas aconteçam. Referente também a essa parte de, né, a gente saber que existe a reencarnação, que existe um futuro. Né? E a caridade? O que é a caridade? Fazer algo pelo próximo. Fazer algo pelo próximo.
Resumindo, vamos dizer assim, é cumprindo as leis que estão na nossa consciência. Então, pode ser várias situações de caridade, como a gente já falou várias vezes. Para a gente é essencial, e essas três coisas estão ligadas, né? Não tem como separar uma da outra, não tem como a gente dividir. Não tem como tu ter esperança se tu não tem fé, né? Não tem como tu ter fé se tu não tem esperança, né? E a caridade liga todas elas. Então tu precisa ter as três para te cumprir perfeitamente essas leis que estão na nossa consciência. Quando a gente se direciona a cumprir essas leis que estão na nossa consciência, porque o que a gente aprende são as leis divinas que são mandadas por Jesus, né? E a gente sabe que a gente deve praticá-las, né? O que acontece é que quando tu decide que tu quer fazer isso, tu vai pagar um preço alto para sustentar isso, né? Quem decide a fazer isso são pessoas que elas decidem, olha, eu quero praticar a caridade, eu tenho fé, eu acredito em tudo isso, e o principal para te sustentar essa luz na tua vida, né, é tu renunciar a ti mesmo. Quando tu observa todo esse contexto de fé, de esperança e de caridade, tu decide que é mais importante tu ajudar os outros do que a ti mesmo. Tu ter essa vontade, porque tu sacrifica várias imperfeições que tu tem, que tu gosta, né? A gente renuncia a várias coisas na vida da gente, a várias imperfeições que a gente, os nossos defeitos, ao mundo material mesmo, né? Que a gente gosta, a gente tem que renunciar a si para poder, né, ajudar, ir em benefício da humanidade, para servir ao próximo. Um exemplo de tudo isso, dessa parte que eu estou falando, um ser humano, né, seria o Chico Xavier. A abnegação dele em relação a tudo na vida dele, a tudo, para ajudar o próximo, né? A gente tem o Divaldo ainda hoje encarnado, mas o Divaldo tem muitos benefícios que o Chico mesmo não tinha, né? Claro que o Divaldo faz um trabalho muito importante, muito grande, né? Com muitas coisas, mas ele tem muito mais facilidade hoje em dia do que o Chico tinha naquela época, né? O Chico passou muita dificuldade e ele nunca pensou assim, eu não vou deixar de fazer isso porque eu não tenho condição, ou porque eu não tenho recurso, ou porque não. Ele fazia. E ele olhava todo mundo com aquele olhar de amor, né? Ele tinha aquela fé em tudo. Ele tinha esperança num futuro melhor. E ele tinha o principal, que era a caridade, implantada no coração dele para tudo, né? Então, qualquer resposta que ele tivesse para qualquer um era de amor. Não importa o que dissesse dele, né? Ele tinha isso implantado na consciência dele. A gente tem que ter em mente que as dificuldades que a gente vai ter no mundo são muitas, né? Porque, no geral, no total, o ser humano, quase na totalidade, é materialista, né? O que eu posso ter de benefício,
que isso pode me beneficiar, o que o outro pode fazer por mim, né? Todo mundo, na grande totalidade, age dessa forma, e a influenciação espiritual dos desencarnados é muito grande para que isso aconteça também, né? A gente precisa só de um momento de sintonia com eles, para eles te instigar a querer cada vez mais ir para o lado materialista e não cuidar do teu espírito, né? Mas se a gente tivesse noção do que uma pessoa que faz o bem consegue afastar de trevas, né? Para nós isso ainda hoje a gente falou, né, que são poucas pessoas que chegam na casa espírita, né, que são poucas pessoas que a gente consegue ajudar fisicamente falando, porque pessoas que venham até aqui, né, mas o que a gente ajuda fora daqui, porque a casa espírita é um ponto de luz no meio das trevas, e a gente sabe que esse bairro é bem complicado, né? Então, quando essa chama se acende aqui, ajuda muita gente, tanto encarnado quanto desencarnado, e ela se expõe assim de uma forma, a gente, principalmente na mediúnica, né, a gente já teve bastante relatos de pessoas ajudadas, né, em grande número de desencarnados, que a gente quase não tem mais desencarnados, né, e eles vêm nos relatar que, né, os desencarnados são muitos e muitos e muitos e muitos que são ajudados e que são amparados por essa casinha. Então, quando a gente pensa assim, ó, quando a gente sabe da verdade, a gente sabe da reencarnação, a gente sabe, né, que a gente tem um espírito e que esse espírito ele vai desencarnar, que ele pode ficar aqui ou não, isso vai depender do grau, né, de tudo. A gente conhece o futuro, a gente tem esperança, né? A gente tem a fé de que realmente o trabalho que é feito e funciona e atende, né, a todos os corações, sejam eles encarnados ou desencarnados, atende todos que necessitam, mesmo que a pessoa passe aqui na frente e não entre. A espiritualidade teve conhecimento do sofrimento dela, ela já vai, ó, o que eu posso ajudar? Né? O que eu posso ajudar? Porque para eles não interessa se a gente é espírita, se é católico, se é evangélico, se é... Não importa, né? Eles ajudam a todos, somos todos irmãos de Jesus, né? Filhos de Deus. Então, quando uma pessoa quer fazer o bem ao meio de um, essa luz se expande, porque a espiritualidade é muito grande mesmo. Então, alcança muitos corações e ajuda muitas pessoas. E o que faz a gente ter a fé? O que vocês acham que faz a gente ter essa fé? Da onde vem a fé? O que tu precisa para ter a fé? É a última frase da minha. O que se precisa para ter fé? Confiança em Deus. Ele pode ter uma força maior diferente. Todas as pessoas. Mas vindo de ti, claro que Deus, ele está sempre amparando a gente, né? Mas vindo da gente, o que a gente precisa para ter fé? Não pode Ele já sabe, eu já disse para ele, então não pode falar. Não? Vou dar aqui então. A gente precisa para ter fé de vontade. Vontade de
empenhar nisso, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, eu quero melhorar, eu quero fazer, eu quero. É a vontade que faz tu ter fé. A vontade de acreditar em Deus. Porque é muito fácil acontecer uma coisa na minha vida e eu dizer, Deus me abandonou. Onde está Deus nesse momento? Se tu não conhece, olha, por isso que a gente diz que a doutrina espírita é maravilhosa. Porque quando acontece alguma dificuldade, a doutrina já tem uma explicação por que aconteceu a dificuldade. O Satanás dificulta mais ainda. Mas, entende? Tu tem a resposta para aquela dificuldade. Não vou dizer que não vai doer. Vai. A gente é ser humano, a gente sofre bastante. Mas é mais fácil te consolar. É mais fácil te consolar, tu sabendo a verdade, né? Quando tu tem a vontade dessa fé rigorosa, tu vai buscar meios para que tudo isso se modifique, para que tudo isso se transforme, né? Na própria vida da gente. Antes da gente começar, até eu e a Sandra estavam conversando um pouquinho assim, né? A doutrina, ela modifica a gente. É só tu ter vontade. E a vontade é o que? É a fé. É a tua fé de acreditar que as coisas vão ser melhores, que tu pode mudar, que tu pode se modificar, que o mundo tá aí para te jogar um monte de coisa que não precisa, mas que tu pode selecionar o que te importa ou não importa, né? Dificuldades todos nós temos, né? Uns mais para um lado, outros mais para o outro, mas a gente também não vai sair dessa encarnação os anjinhos vestidos de asa. Vamos fazer o melhor que a gente puder, com certeza. Então, a fé é a base da nossa regeneração, né? Quando tu confia, quando tu tem plena confiança, quando tu tem uma fidelidade de pensamento, né? Conquista qualquer coisa na tua vida. E a espiritualidade te ajuda nisso. Sabe? Quando tu tem uma dificuldade que tu acha que tu não pode passar, né? Se tu largar um momento de sintonia boa, pronto. A espiritualidade se conecta contigo e é o que eles precisam para fazer a tua vida melhorar. Uma saída. Eu posso uma porta na hora. Eu já contei várias vezes, mas eu acho que em palestra não. Eu gosto de dar testemunhos de coisas assim que eu acho relevantes. A gente não sabe o poder que uma oração tem. E a oração, gente, é aquilo que vem de coração, qualquer coisa. Não interessa o que é. Tu não tem que ler num livro ali, ó, o que é, né? Tu tem que fazer. E eu gosto de contar que eu não era espírita ainda. E eu trabalhava lá em Porto Alegre. E eu fui atravessar a Farrapos. De uma via para outra, assim. E aí tem a parte que passa os carros, aí os ônibus, corredor dos ônibus no meio, né? E o carro do lado de cá. E eu saí do serviço e saí correndo para pegar o ônibus que eu tinha que pegar, porque eu ia ir para Guaíba, que era a casa da minha mãe, e eu ia largar fincado. O ônibus ia passar, e eu vim correndo, vai dar tempo. Aí eu olhei a sinaleira fechada, viva! Passei no corredor, na parte dos carros, passei na primeira parte dos ônibus, olhei pro lado, olhei pro outro, não vi nada, enfiei em pé, um cara de moto veio, a sinaleira estava fechada, para ele não parar, ele entrou no corredor do ônibus. Quer dizer, foi um piscar de olho, eu olhei pro lado, ele estava ali, não tinha nada. Num piscar de olho, eu olhei pro lado, ele estava ali. Na hora eu pensei, eu vou morrer. Só fiz assim, ó. Por Deus! Foi o que eu disse na hora. Eu tava com uma bolsa, né? Eu só fiz assim, fechei os olhos, fiquei parada e disse, meu Deus, me ajuda. Só o que eu fiz. E eu vi tudo acontecendo num momento, num instante na minha vida. Foi só isso que eu disse. Meu Deus, me ajuda. O guidão da moto do cara
enganchou na minha bolsa. Eu parada assim. Enganchou na minha bolsa. Eu só senti assim, na mesma hora que ele veio, porque foi questão de segundos, assim, eu senti uma mão me pegando na cintura, que assim, ó, me puxando pra trás. Eu senti, isso não é mentira, eu senti. Juro pra vocês, eu senti. Me puxou aqui assim, só vendo assim, ó, que eu desse um passo pra trás. E foi o que eu fiz, eu dei um passo pra trás, minha bolsa escorregou. O guidão do cara pegou na minha bolsa. A minha bolsa foi, e ele foi assim, no corredor do ônibus. A moto dele foi para lá no meio do corredor, ele um pouco mais para cá. Né? E eu gelei, e olhei, e vi aquilo tudo acontecer, e fiquei em estado de choque. E aí todo mundo veio, porque achou que tinha pego em mim. Porque era certo, ia dar no meu meio, eu ia parar longe, ele vinha tocado, entendeu? E aí ele veio, e aconteceu tudo isso, e aí eu fui lá e perguntei pra ele se ele estava bem. Ele ficou meio zonzo lá, né? Aí eu acho que ele tinha torcido o pé, um negócio assim. E aí eu peguei a minha bolsa, todo mundo veio, tu tá bem? Tu tá bem? Eu tô bem. Eu disse, tô bem. Vê um cara aí que você tirou no chão, eu não aconteceu nada comigo. Eu disse, mas como? Não sei, não sei. Eu sei que o cara tá ali, ajudei. Aí ligaram pra essa mão tudo e eu olhei assim, olhei pro relógio. Tu tá bem? Vou. Ainda peguei o ônibus. E hoje eu relato pra vocês, então, a espiritualidade está ali só esperando a gente ter um momento de luz. A minha oração foi, meu Deus, me ajuda. Foi só isso. E eu não conhecia o Espiritismo. Eu não conhecia o Espiritismo naquela época. Foi só, meu Deus, me ajuda, e eu fui amparada. É um momento ali, ó, que eles ficam esperando tu te sintonizar com ele, porque a gente passa o tempo todo pensando só besteira, né? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou comprar? E o que eu tenho que pagar? E o que é aquilo? O que é isso? E a gente não para, né? Para fazer uma oração, nem pra gente a gente não para. Então a gente tem que ter essa consciência de que eles estão sempre à disposição para nos ajudar, sempre. Basta que a gente queira. Basta que a gente queira. De verdade. Com fé. Então, a fé é a realidade divina em nós, né? Nós somos sementes da fé. Jesus é o fruto. Jesus trouxe os ensinamentos para nós sermos plantados e um dia a gente se tornar frutos também como ele, né? Que vai alimentar outras pessoas. Isso a gente pode fazer a qualquer momento, né? Quando a gente tem conhecimento desses ensinamentos nas nossas vidas, a gente pode ajudar muitas pessoas. Uma palavra amiga, né? Com um ombro, fazendo a caridade, né? Para com todos. O grande problema do ser humano, né, é que ele, como a gente tinha falado, é que a gente prefere ainda seguir a mamona, ao materialismo, né, ao dinheiro, às famas, às ilusões do mundo que nos enganam, que vão nos induzindo a sair desse caminho de reflexão, que é o que pode nos ajudar, que é o que pode nos amparar, que é o que vai fazer com que a gente vá para frente. A gente tem muito ainda a mania de ficar pensando, mas o que vão falar de mim? O que vão falar de mim não vai te ajudar. Vai te levar para o buraco. Vai te levar para o fundo do poço. Porque tu vai querer sempre alimentar o que vão falar de mim. O que estão pensando sobre mim. Né? Tu vai querer sempre
está alimentando aquilo ali. E é uma coisa vazia, porque a gente tem que ser o que a gente acredita, o que a gente confia, o que a gente tem fé, né? O que a gente tem vontade. Emmanuel fala que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Isso é bem verdade. Porque a gente passa por várias fases na nossa vida, desde a infância, a adolescência, e vem vindo, e a gente vai mudando o pensamento, vai mudando as atitudes e a forma de agir, né? Até chegar num momento de consciência, né? De tocar na tua consciência. Poxa, tu fica pensando quanto tempo eu perdi na minha vida. Porque parecia que era bom, mas na verdade não era. Enquanto a gente não cai na realidade dessas leis divinas da nossa vida, né? Da gente ter fé, da gente ter esperança, da gente praticar as caridades para com os outros, né? A gente vive sofrendo. E tu vive em busca de uma coisa que tu não consegue alcançar, né? É um sofrimento sem fim para uma pessoa que não tem uma vontade, um foco, alguma coisa, né? De verdade. E o que a gente leva dessa vida é só o que a gente aprende. É só o que a gente faz de bom. O resto vai ficar ali, para os outros. Corpídeo para os vermes. E se ficar alguma coisa de valor para os outros brigar por causa daquilo que tu deixou, é muito complicado. Conforme o apóstolo Paulo, a fé é a certeza daquilo que se espera. É certeza daquilo que não se vê. Eu sempre disse que se eu tivesse vindo sem nenhuma faculdade espírita, ia ser difícil. Porque eu acreditar sem ver, sem sentir, nem coisa nenhuma, ia ser difícil. Então, acho que esse foi um dos motivos que eles me mandaram aí, os sentimentos, para me entender, ó. Não é mentira. Né? E eu nunca pensei que eu era louco, nunca pensei, porque eles sempre me apoiaram. Eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. Né? Às vezes eu nem sabia porque eu tinha que ajudar, mas eu ia fazer. Eu estava ali já. Mas se eles não tivessem me dado nenhuma faculdade, eu ia dizer, isso aí é besteira mesmo. Então tudo louco. Ainda Jesus dizia: aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Isso é para a gente refletir, né? O coração, aí estará a tua vida. Aonde tiver o teu coração, aí estará a tua vida. Então, onde está o nosso coração? Pelo que o nosso coração bate, né? Isso vai levar nós para o caminho certo ou errado. Então, até agora nós falamos mais da fé. Vamos começar a falar sobre a esperança agora. Esperança, ela nos dá força para percorrer o caminho. É o que, diante de uma dificuldade, faz que a gente tenha um sentido para viver. A gente precisa de um sentido para viver.
de um propósito na vida, né? Seja qual for, porque senão tu vive num vazio existencial. Tu não sabe para onde correr. Tu precisa ter um propósito, né? O que eu posso fazer na minha vida que eu vou ajudar as pessoas, né? O que eu posso fazer na minha vida, né, que vá me acrescentar, que vá me tornar uma pessoa melhor. A gente precisa ter um propósito, né? A gente precisa nos alimentar desses propósitos todos os dias. Eu mesmo digo, graças à espiritualidade, eu estou na doutrina espírita. Porque se tu vai pensar, quando a gente vê uma pessoa, tu não sabe o que ela passa, o que ela não passa, as dificuldades que ela tem na vida, né? Da infância até agora, a gente tem mania de julgar os outros olhando, né? Olha a cara daquela lá, né? Olha lá que ser. Eu sou uma que se me encontre. Se eu passar na rua, vou dizer que eu sou antipática. Eu sou antipática, gente. Eu sou tímida. Não parece, mas a espiritualidade me ajuda a estar aqui na frente falando. Eu sou muito acanhada, então eu vou andar na rua, eu nem olho para os lados, eu estou olhando para o chão. Eu sou assim, né, eu tenho essa. Não parece, mas eu sou tímida, eu sinto muito. Eu trabalhei então bastante para conseguir estar aqui falando na frente de vocês hoje. Teve um ponto que eu tinha tanta vergonha que uma vez me botaram na portaria de uma casa espírita e eu desandei a chorar, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu não estava preparada para receber ninguém, sabe? Eu me sentia coada com aquilo, eu desandei a chorar. Mas é uma dificuldade que a gente vai superando com o tempo, né? E eu digo, a doutrina ajuda a gente em muita coisa, a superar todas as dificuldades, tudo que a gente já passou, que não está escrito na testa de ninguém, olha, eu passei por isso. Muita gente ainda assim está sempre rindo e contando piada, e na verdade é tudo mentira. A pessoa sofre horrores, mas ela veste uma máscara que faz com que ela continue. Então, a esperança, esse sentido de viver, de alimentar esse propósito na vida da gente, é o que vai fazer com que tu se desenvolva, com que tu te sinta melhor, com que tu faça as outras pessoas se sentirem melhores. Eu encontrei na doutrina espírita o meu propósito de vida, porque é maravilhoso, não tem como não dizer, até pelo que a doutrina ensina, mas o fato de tu poder ajudar as pessoas com isso, sabe? É fantástico tu ver que uma pessoa está bem, que tu conseguiu ajudar, né? E a espiritualidade te ajudou a fazer tudo isso. Então tu conta com uma legião de espíritos do bem ali para te ajudar a ajudar as pessoas. E quando a gente ajuda qualquer um que seja, a gente se sente tão bem, né? Tão bem. Eu estava no trem e eu vi um vizinho com a mãe dele, assim, ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, estava sentado lá na minha mãe. E eu estava sentado com o Nicolas no lugar dos idosos. E aí entrou um senhor dentro do trem. E eu fiquei pensando, se ninguém levantar, eu vou levantar. Se ninguém levantar, eu vou levantar. Pois o gurizinho levantou e deu um lugar. Ele só disse assim pra mãe dele, mãe, eu vou levantar. E ela, pra quê? Sabe, segurou o guri assim. Não quer sentar, mãe? Aí ele sentou. Eu achei tão lindo aquilo. Imagina o orgulho dessa mãe, né? Sabendo que ela está criando uma pessoa de bem para o mundo, que é o que a gente precisa, né? Eu fiquei bem encantada com isso. Então, quando tu faz bem para uma pessoa, isso faz tão bem para ti, né? Isso te acrescenta tanto, e a gente entra numa sintonia com a espiritualidade maior, fantástica. Quanto mais tu apoia, quanto mais tu ajuda, mais amparo tu recebe de todos os
diabos de todas as formas. O problema é que a gente tem dificuldade de manter essa sintonia, de manter a fé, de manter a esperança. A gente tem essa dificuldade, né? Porque quando a gente vem na casa espírita, a gente se sente bem, a gente sai daqui leve. Mas aí, em vez da gente chegar em casa e praticar o que a gente aprendeu e o que a gente sabe, o que a gente já escutou várias vezes, a gente esquece. Volta tudo para a muvuca de novo, né? Para as tormentas do nosso dia a dia, que são a gente mesmo que criamos. A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades dos nossos dia a dia, dos nossos problemas, que são as dificuldades que a gente cria. Se a gente aprender a se harmonizar, né? Claro que não vai ser de uma hora para outra, a gente vai resolver muitos problemas. Problemas de atritos, problemas de confusões, de todos os problemas. Isso tem que começar em nós, a gente não pode ficar esperando que o outro, né? Porque o outro não faz isso, porque o outro não faz aquilo, porque o fulano é assim, porque o fulano é assado. Não tem esperança de que ele vá se modificar. Quem conhece a verdade é a gente. A gente que conhece a verdade. A gente tem que praticar isso dentro da gente. Para a gente se transformar. Para a gente aprender a ouvir um irmão que tem menos entendimento e pensar: pobre criatura. Ele vai demorar para evoluir, porque é muito ignorante, né? Ele vai demorar. Pobre criatura, a gente tem que aprender a pensar assim. Eu sei que não é fácil, é muito difícil ser atacado o tempo todo, de todas as formas e ficar tranquilo. Mas a gente vai aprendendo. Se tu não pode suportar uma situação, tenha fé, tenha esperança de que vai melhorar. Se alguém te ataca, se alguém te agride, não revida, vai ser pior. Foge da situação naquele momento. Tu não tem ainda dinamismo para aguentar. Provavelmente tu vai atacar. Então, para que não piore isso, que daí quando tu entra na mesma sintonia, vem aqueles espíritos desencarnados tudo na volta, assim, e eles se grudam naquele momento, e ficam tudo ali, vai, isso, faz, pega, isso. E eles vão lançando energias pra gente e a gente vai ficando doente. A gente vai adoecendo. Vai aparecer os problemas, e nem sabe de onde apareceu. Nem sabe. Não sabe por que eu tô com uma doença assim. Mas como? Eu tava bem até ontem, mas né? Tu ajudou a gerar aquilo ali. E tu não vai obter a cura enquanto tu não entrar numa sintonia boa para a espiritualidade poder te ajudar. Porque tu vem na casa espírita um dia, tu escuta uma palestra, tu toma um passe, tudo bem. Mas é naquele momento só, gente. A gente sai daqui, a gente se mina, se contamina de tudo quanto que é coisa de ruim, né? Às vezes até com um sinalzinho ali que tu escuta no jornal, né? Que mataram, que assassinaram, que violentaram, que não sei o que, pronto, puf. Já pensou naquilo ali, ficou te martirizando, por que isso acontece, aí você vai te enlouquecer. Começa a te dar dor de cabeça, tu vai absorvendo aquilo, teu corpo absorve todas as energias negativas do teu pensamento. Então, é provável que tu vá adoecer gravemente por causa de pensamentos. E os desencarnados ajudam absurdamente nisso, porque eles só precisam da tua sintonia, do teu pensamento, para ele se conectar contigo. Se ele é teu inimigo do passado, que tu fez alguma coisa para ele que tu nem faz ideia, porque a gente não lembra, ele vai fazer de tudo para te destruir. Se tu não mantém a sintonia, se tu não vigia, se tu não ora, tá lascado. Porque ele vai conseguir andar. E vocês vão se encontrar, porque vão estar na mesma sintonia. Então,
onde é que está que permite isso? Permite porque tu fez antes. A gente vem reencarnado para ter a chance de se modificar. Então te modifica que ele não vai te alcançar mais. Ele não vai alcançar ti, e não é só ti. Se ele não consegue alcançar ti, ele vai alcançar um mais de perto. Porque tu dá brecha de sintonia para que ele se aproxime. Né? Se eu não consigo... se eu estou fazendo para ti e não me adianta, eu vou fazer para aquele que tu mais ama. Né? Vou botar o teu filho em febre. Vou atingir aquele que tu mais ama. Porque tu dá brecha de sintonia. Não dê brecha de sintonia. Se tu precisar a hora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo. E a oração não é, pode ser Ave Maria, pode ser Pai Nosso, pode ser, mas se for de coração, se tu sentir isso profundamente dentro de ti, pode ser, mas tem que ser com aquela fé, com aquela esperança de que vai dar certo, de que vai seguir o rumo direitinho. Eu falo bastante isso, né? Não falo nunca, falo tipo a palavra. Eu estou dizendo a espiritualidade, boa na gente. Bom, acho que a gente entendeu bastante sobre a esperança, né? É preciso manter olhos fixos num ideal com os pés em movimento para te ter esperança. Olhos fixos num ideal com os pés em movimento. Não adianta, eu tenho esperança de que tudo vai melhorar. Tá tão calor, mas eu tenho esperança de que tudo vai melhorar. Né? Tô com uma fome hoje, mas eu tenho esperança de que tudo vai melhorar. Não, esperança é manter os olhos fixos num ideal, né? Eu tenho que alcançar uma meta, ter um objetivo, foco, né? E se mexer para que as coisas aconteçam. Como eu disse, quando a gente entra numa sintonia com a espiritualidade, as coisas fluem. Vamos partir para a caridade, então, como era? Tem duas coisas para usar ainda. Deixa eu falar rapidinho sobre a caridade, tá bom? Não. A caridade é concretizar a força da fé. É traduzir em força espiritual, em grandeza, tudo que a fé e a esperança alimentaram. Então, através da fé e da esperança, se a gente tiver as duas, a gente consegue praticar a caridade em toda a sua abrangência, né? Em todo o seu fluxo. Se a gente tem as duas coisas, a gente tem um ideal, a gente acredita que consegue praticar a caridade. E quando tu pratica, né, tu te sente uma pessoa melhor. É refletir em nós mesmos as virtudes do Criador. Tudo mais é que nem isso assim, tudo mais, ele fala também que tudo mais é esquecido, mas o que é feito na caridade não é. A gente passa por várias coisas na nossa vida, mas o que tu fez de caridade pro próximo, tu não esquece nunca mais. E nem o próximo também. Fica marcado, registrado. A caridade são como as forças da natureza, né? Que nos serve, por exemplo, pela alimentação. A natureza nos serve para alimentação e não cobra nada de nós por isso. Né? Ela não diz, olha, tu tem que fazer alguma coisa para mim, senão eu não vou te dar ar para respirar. Não vou te dar alimentação para te comer. Não vou te dar água para te beber.
Né? A natureza inteira, ela nos fornece de caridade tudo que a gente precisa. Né? Deus também quer isso da gente, que a gente seja assim, que a gente seja para o outro, né? Tudo que a gente puder ser, sem pensar em receber nada em troca. Agora vou botar um vídeo também. Vou botar um videozinho que fala mais ou menos sobre isso. Eu não tenho muito tempo para fazer essas coisas. Estou dizendo que a espiritualidade me ajuda. Tem um filho de 3 anos e meio, não é fácil, gente. Não deixa a gente fazer nada. Aí. Não vai ligar. Eu vou ter o controle que eu não consegui dar volume de verdade. Tá bom, é só assim. Vocês têm que ver, tá? Fantástico, né, gente? Não sei se vocês conseguiram ler direitinho. Depois bota um videozinho lá no Facebook. Pro pessoal da internet, depois eu vou botar o linkzinho lá do vídeo para vocês verem. Mas então é isso, né? Ele ajudou eles no que ele pôde, né? Ele era o dono da universidade. E aí tiveram uma guerra lá, destruiu tudo. E esse gurizinho se transformou num grande homem com poder aquisitivo, pôde ajudar muitas pessoas depois. E ele não fez isso porque ele conhecia o livro. Ele fez porque ele sabia que era a coisa certa a ser feita. Eles botam até a foto dele ali quando ele era pequenininho e depois
já adulto, né? Eu acho muito bonito todo o contexto da história. É o que fala para nós da caridade, né? A gente fazer com essa intensidade, com esse amor. Eu tenho só mais uma leiturinha para nós fazermos. Eu achei muito importante. Assim que o computador colaborar, tá bom? Então, é uma carta de Paulo de Tarso que ele escreveu. Eu vou ler para vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas então veremos. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Isso da Bíblia, Paulo de Tarso, Coríntios 13, 1-13. Né? Então Paulo deixa esse ensinamento para nós, né? De fé, de esperança, e ele trocou a palavra caridade por amor, que vem a ser a mesma coisa, né, gente? Então que a gente possa ter essa fé, essa esperança, para um dia a gente alcançar esse amor verdadeiro, esse amor pleno, né? Que a gente possa superar, desejo que a gente possa superar as nossas dificuldades do dia a dia, né? O mundo materialista que a gente vive, que não é fácil, a gente sofre muitas influências, estamos de todos os lados, às vezes os mais próximos ainda, né? Às vezes tu escuta o que tu quer lá naquele lugar. Por que tu vai lá? Não precisa. Né? Mas se tu vai, é porque tu foi tocado no coração. Se tu foi tocado no coração, a espiritualidade está ali para te ajudar. Tu só precisa manter a sintonia. Então, se as pessoas dizem para ti, isso não vai te ajudar, é porque
precisa manter a fé e a gente precisa manter a esperança, né? Para que a gente possa praticar a caridade, para que a gente possa ser amparado pela espiritualidade maior e para que a gente da vida possa seguir em paz. Então é isso que eu desejo para todos nós. Agradeço pela paciência de todos, né? E até uma próxima oportunidade. Então a gente que agradece o esforço aí, pesquisou, se vai passando, trouxe bastante novidade. E fica o convite, leia no original ali o texto também, que é bem bonita, uma instrução, né? É a instrução dos espíritos, esse aí, né? E aí então, e vejo que o público feminino, as mulheres, têm mais fé que os homens, né? Pelo menos aqui na casa de Francisca, hein? Parabéns pelo público feminino, né? Parabéns, continue aí, seguindo em frente, né? A mulher, ela realmente, até o irmão diz, o Paulo Henrique, ela diz que as mulheres são mais evoluídas que os homens, né? Estão bem mais na frente que nós, né? Então tá, gente, então a gente agradece a presença de todos, né? E então com essa, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos convidar todos a fechar nossos olhos. E agradecer então a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco sobre os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita de Jesus em nossas vidas, que possamos refletir, sentir em nossos corações e fazer esforço para colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, seguindo em frente nessa jornada com muita fé, com muita força, com muita determinação. Agradecemos por tudo e por todos e que possamos sair daqui alimentados dessas energias amorosas que Deus, nosso Pai, fornece a todos nós. Muito obrigado a todos e tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja.